E aí, gente, tudo bem? Vamos gravar mais uma videoaula com o nosso conteúdo. Hoje nós vamos falar sobre a genética, certo? Herança ligada ao sexo. Tá bom? Volto já. E aí, gente, tudo bem? Vamos lá? Professor Danuzzi, na disciplina de Biologia, certo? Nós vamos falar sobre a herança ligada ao sexo, certo? Na espécie humana, seres humanos, nós temos 46 cromossomos, né, que são chamadas as células somáticas. Desses 46 cromossomos, eles estão subdivididos em 23 cromossomos de origem paterna e 23 cromossomos de origem materna, né? Nós recebemos 23 do papai com 23 da mamãe. Isso nós temos as nossas células somáticas, né? Que são chamados os cromossomos somáticos. E além disso nós temos mais os cromossomos sexuais, que se juntam aos somáticos, que são o das mulheres, né, que é o XX, né, os cromossomos sexuais femininos, que é definido pela letra X, que são 2X, que as mulheres são homogaméticos, e os homens, conhecido XY, né, que são heterogaméticos, tá bom? Passando adiante. Aí nós temos uma imagem que retrata o que são os cromossomos na nossa célula do DNA, na dupla hélice. Nós temos aqui um par de cromossomo X, né, que é o feminino, XX, e do outro lado aqui a gente tem um par de cromossomos XY, que dá origem ao homem, certo? Passando adiante. Aí nós temos aqui a herança ligada ao sexo é considerada quando os genes envolvidos se situam no cromossomo X, em sua proporção homóloga, sem correspondência ao Y. Mulheres podem ser homozigotas ou heterozigotas, homens sempre serão hemizigotos. Só retratando o que nós já falamos até em outras aulas anteriores, certo? A quem determina o sexo, geralmente não, todavia vai ser o que? O homem. Porque na junção dos dois gametos, o masculino e o feminino, nós vamos receber a herança de um dos genes, certo? De um cromossomo. E geralmente não. O homem é que vai liberar esse cromossomo. Se ele liberar o X, com certeza vai ser uma menina. Ele liberando o Y, vai ser um menino. Então, quem determina o sexo do indivíduo é o homem. Passando adiante. Certo? Gente, olha, nós temos aqui anomalias ligado ao sexo. Anomalias, nada menos é o que? É uma distorção ou uma deformação de qualquer parte do corpo, certo? O fulano de tal tem uma anomalia. Ele tem alguma parte do organismo dele, do corpo dele, com um defeito. Isso já se dá por conta genético, isso já vem na genética. Isso aí já é uma alteração cromossômica. Nós podemos dizer que a anomalia ligada ao sexo já é uma doença genética. Dentro dessas doenças genéticas, nós temos o daltonismo. O que seria o daltonismo? É aquela pessoa que não consegue distinguir a cor verde da cor vermelha, certo? Alguns casos não conseguem distinguir do azul e o amarelo. Outra anomalia, ou podemos dizer sobre a hemofilia, ela é justamente a insuficiência na produção de tromboplastina. É uma enzima, uma proteína fundamental para o mecanismo de coagulação do sangue, certo? A hemofilia, vou bem rápido a tentar dar uma explicação mais lógica, é a coagulação do sangue. Um hemofílico, ele vai ter um sangramento, levou um corte no corpo,
ele vai ter uma deficiência de estancar aquele sangue, certo? Devido a essa produção dessa enzima no corpo. Em uma pessoa comum, quando existe um tipo de sangramento, automaticamente ele já vai coagular, já vai ser estancado aquele sangue. E nos hemofílicos não, o sangramento, ele constantemente ele não para, tá bom? Vamos passar adiante. O daltonismo, como já foi dito, né, determinado pelo gene recessivo, ligado ao sexo, que ele é simbolizado pelas letras X, D. O seu alelo dominante por X, D. E nós temos uma frequência entre homens, que é de 5%, né, em casos, 5% e em mulheres é 0,25%. Querendo dizer que os homens têm uma maior incidência no caso do daltonismo. Eu acredito que estejam bem claras as explicações, certo? Na hemofilia, o condicionamento pelo gene recessivo ligado ao sexo, simbolizado por XH, isso só são mais, né, retratando sobre o problema da hemofilia. Seu alelo dominante XH atinge praticamente homens, se manifesta por volta de um ano e meio de idade, na forma de hemorragias, como eu já vim falado, né? Por sangramentos fortes, né? Que se dá a hemorragia. E cerca de um homem hemofílico para cada 10 mil. Vamos lá. A cada 10 mil pessoas, um vai nascer hemofílico. Heranças restritas, certo? Ao sexo. Quando o gene é envolvido, ele vai situar no cromossomo Y, certo? Na porção não homóloga ao cromossomo X. O cromossomo Y, como já foi dito, é o cromossomo que ele vai aparecer lá no homem. E o X, né, que tanto no homem como na mulher. Um exemplo sobre essa anomalia, que é a hipertricose. O que é a hipertricose? É a presença de pelos grossos e longos nas orelhas masculinas. Não só nas orelhas, né? É um exemplo. Existem casos em que o rosto da determinada pessoa que tem essa síndrome, ela aparece no rosto inteiro. Mais na frente nós vamos ver alguns exemplos. Esses genes são denominados holântricos. Quando o gene envolvido se situa no cromossomo Y, na porção não homóloga ao cromossomo X, certo? Aqui nós temos um exemplo de hipertricose. Aqui nós temos exemplo de um caso de hipertricose, certo? Há muito tempo atrás surgiu uma história quando aparecia um caso desse, que na época, é o final do mundo, era o homem virando macaco, era aquela coisa toda. Gente, nada mais, nada menos do que se trata de uma anomalia cromossômica, certo? Existem anomalias, existem casos desse tipo. Não é coisa do outro mundo, nem espiritual, nada, né? São anomalias cromossômicas, tá certo? Quando herança influenciada pelo sexo, né? Quando os genes que determinam um certo caráter se expressam melhor de acordo com o sexo do indivíduo. Vamos ter um exemplo aqui muito conhecido do professor de vocês, certo? O exemplo da calvície, né? O gene C que determina a calvície na espécie humana atua melhor na presença dos hormônios masculinos. Querem dizer que a calvície ela é típica do homem. Acontece nas mulheres? Acontece, mas já é um caso mais raro. Quando os genes passa a relação de fenótipo e genótipo, certo? Vou fazer uma explanação aqui mais rápida sobre fenótipo e genótipo, certo? Gente,
o genótipo, vem de gene, vem de hereditariedade, vem de nascimento, certo? O genótipo já é uma síndrome, uma doença adquirida. O fenótipo não. O fenótipo ele é adquirido ao longo do tempo. Um exemplo sobre a calvície ou uma queda de cabelo. Existem pessoas que já nascem com uma tendência de ser calvo. Isso é genótipo. E outras pessoas, devido a algum problema ao longo do tempo, eles podem, assim, como podemos dizer, uma doença adquirida ao longo do tempo, ou então um problema de radiação, uma doença que ao longo do tempo vem adquirindo, a pessoa vai ficando calvo e vai ficando careca. O fenótipo ele é adquirido ao longo do tempo, e o genótipo não. O genótipo ele já é uma herança genética, a pessoa já nasceu com aquilo dali. Pode até estar me perguntando, e o senhor é careca por quê? É genótipo ou fenótipo? O meu caso eu tenho certeza que foi fenótipo, adquirido ao longo do tempo. Aí nós temos alguns tipos de síndromes, certo? Vamos falar de algumas anomalias de síndrome. Temos a síndrome de Turner, né? Que ele tem um dos cromossomos, não tem um dos cromossomos X, certo? Apresenta um fenótipo feminino, apresenta os ovários atrofiados, que é uma característica, né, feminina, em que o ovário ele é atrofiado. E a estatura da pessoa ela é pequena. Já nós temos aqui o cariótipo. Cariótipo é toda essa combinação genética que aí está representado, do número 1 ao número 22, que o 23, né, onde existe essa anomalia, onde existe essa síndrome. Preste atenção no 22, depois do 22 vem o 23. Nós temos 2 cromossomos, certo? Que um está destacado como se fosse a ausência dele. Aí onde se dá a síndrome de Turner, que ela é caracterizada pela falta de um cromossomo. Vamos lá, gente, olha. Nós temos aqui as características, principalmente nas mulheres. As mulheres ela têm uma baixa estatura, certo? Os ovários são subdesenvolvidos, a menstruação quase que não existe, né? Unhas pequenas, o metacarpo ele é curto, essa parte da palma da mão, e outras características, né? Que vocês aí já estão prestando atenção, tá bom? Passa adiante. A síndrome do triplo X, certo? Lá na frente vai ter um exercício que talvez eu fiz essa pergunta, não lembro. A síndrome do triplo X, ela é conhecida também como a trissomia, né? Trissomia. Ocorre em mulheres que apresentam um cromossomo X extra, a mais. É um cariótipo que é representado por um cromossomo a mais, certo? Lá no cromossomo ele vai ser destacado no sexual com um a mais. Uma característica seria: a mulher afeta geralmente e apresenta baixa estatura, fertilidade pode ser reduzida, a frequência de mulheres afetadas é esse caso que nós vimos anterior, certo? É com a presença de um cromossomo. Passa adiante. Tá aqui, nós temos aqui a síndrome do triplo X. Lá no cromossomo 23, a gente vai prestar atenção onde existe a anomalia, a síndrome. Que nós vamos ver que ela vai ter o quê? Um cromossomo a mais, certo? Ela vai ter uma deficiência, ela vai ter um algo a mais, ela vai ter uma síndrome em que ela apresenta um cromossomo a mais. Síndrome de Down é um indivíduo afetado que apresenta um cromossomo extra. Gente, cariótipo que nós vimos agora. Cromossomo. Volte só um instante só para a gente mostrar lá o cariótipo. Certo? Cromossomo 21. Geralmente o cromossomo 21 ele é o cromossomo em que afeta a síndrome
a síndrome de Down, cromossomo 21, que atinge o indivíduo afetado apresenta o cromossomo 21 extra. Onde é que se caracteriza a síndrome de Down? Lá no cromossomo, no par de cromossomo 21, certo? O portador ou a portadora da síndrome apresenta deficiência mental, certo? Tendência à leucemia, certo? Problema sanguíneo, certo? Que é a falta dos glóbulos. Gente, como tinha parado, nós estávamos falando da síndrome de Down. São as mãos curtas, certo? E largas em uma estatura abaixo da média. Nós temos aqui, Nós temos aqui uma criança, certo? Pela imagem a gente vê que ela é uma criança relacionada à síndrome de Down. Como eu falei, lá no par de cromossomo 21, onde está destacado, aparece a trissomia. Gente, aí nós colocamos essa resolução de exercício, certo? Qual vocês vão me responder e vão enviar as questões, a resposta para mim. E aí, Foi o que vocês acharam da aula, tá bom? Acredito que eu tenha esclarecido alguma